muita alegria. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido os irmãos que puderem, nós abrimos a palavra do Senhor nessa noite, no Evangelho de Lucas. Vai estar projetado aqui a palavra que o tema é as desculpas. Lucas, capítulo 14. Nós leremos alguns versículos desse capítulo para a nossa meditação. E assim nós vamos buscar do Senhor essa palavra para o nosso coração. Então, Lucas, capítulo 14, do 15 ao 24. Isso. Também está projetado a partir do 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo versículo. Amém? Então vamos lá. Está ali projetado. Diz assim, versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos estavam Escusados. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso vendê-lo. Rogo-te que me hajas descansado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nem daqueles varões que foram convidados provará minha ceia. Amém. Vamos orar ao Senhor, os irmãos. Feche seus olhos se possível. Senhor meu Deus, nós te glorificamos, te bendizemos pela vida de cada um que o Senhor trouxe à tua casa nessa noite. Queremos te glorificar. Queremos também, Senhor Pai, bendizer o teu nome pelos louvores que o Senhor já habita no meio deles, conforme a tua palavra diz, que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso nós te pedimos que também, assim como o Senhor visitou a nossa vida, visita também através da tua palavra, e que ela produza em nós aquilo para o qual o Senhor a mandou, pois que sabemos que ela não volta vazia, mas fará em nós tudo aquilo que apraz ao Senhor. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentados. Meus irmãos, a palavra que nós lemos, ela trata de uma parábola de Jesus, de uma parábola em que Jesus estava ali no meio de um jantar, e aí eles estavam alegres, bebendo, comendo, comemorando a presença de Jesus ali, e um deles fala com Jesus: que alegria, que alegria nós estamos reunidos aqui uns com os outros, alguns familiares da mesma família, outros amigos, e tinha todos, todas as pessoas ali conhecidas, e se alegravam e diziam, e um disse a Jesus, Bem-aventurado, então, feliz, ainda mais feliz que nós, aquele que comer o pão do reino de Deus. Ou seja, ele estava falando daquele dia em que todos aqueles que creem em Deus participarão com ele de uma ceia, que é o grande banquete que nós esperamos na eternidade, assim cear com Deus. O judeu ele também tem essa crença,
essa fé em viver com Deus na eternidade. Então, ele disse isso naquela alegria. E Jesus ele falou assim: olha, porém não é bem assim. Eu vou contar uma parábola que você vai ver que não é bem assim. Eu vou falar com você de um convite que foi feito para todos os seres humanos, todas as pessoas, mas você vai ver que muitos deram muitas desculpas. Observa a parábola que Jesus começou a contar, que nós lemos, que aquele servo, então, havia o pai de família ali representando a pessoa de Deus, e ali aquele homem, ele manda o servo dele chamar várias pessoas, convidar os convidados, chamar os convidados, e aquele servo ele leva os convites, porém na hora da festa, eles começam a dar o quê? As desculpas. E aí, nós vamos ver, que a princípio, parece que faz muito sentido, aquilo que eles fazem, eles falam, parece que faz, que é justificável não participar da festa. Eles têm justificativas que a princípio, parece que são muito boas. Então veja bem, o primeiro falou o seguinte: comprei um campo e preciso ir vê-lo, volte que me haja escusado. Ele tinha comprado um campo e agora ele precisava ver o campo. Então notem os irmãos que tipo de justificativa é essa? Que tipo de justificativa é essa? Você tinha comprado um campo e agora ele tinha que ver o campo. O segundo, por sua vez, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, volte e me haja escusados. A princípio a justificativa parece boa, porém quando nós vamos olhar, por exemplo, quem hoje vai comprar um carro sem antes fazer o teste nele, o test drive, sem antes ver o carro, certo? Eu sei que a gente compra hoje muitas coisas pela internet que a gente não vê de fato como é que é, através, a gente só vê através de fotos. Naquela época não existia fotos, não existia essa facilidade que a gente tem hoje. Então hoje a gente vê por fotos e a gente compra, e existe até uma lei que se você não ficou satisfeito, não era aquele produto que você imaginava que veio, você pode em 7 dias conseguir trocar se a compra for pela internet, porque você não teve acesso ao produto físico. Mas naquela época, uma pessoa falar que comprou um campo sem ver o campo, ou comprou uma junta de bois sem ver os bois, então isso não é uma justificativa simplesmente, mas uma justificativa furada, que hoje a gente chama de desculpas. Por isso o tema dessa mensagem é desculpa. E às vezes a gente fala assim, até a desculpa esfarrapada, a gente fala às vezes essa expressão, mas a justificativa deles não fazia sentido, até porque o povo judeu é um povo comerciante, é um povo que sabe negociar bem, que faz negócio, que pensa muito no lucro, Então o judeu ele dá uma desculpa dessa, então não é cabível. Então eles dão essa desculpa. Primeiro comprei um campo e tem que ver o campo. Comprei, tem que ver. O segundo, comprei as juntas de bois e agora eu preciso experimentar a mesma coisa de eu comprar um carro sem ver o carro, sem experimentar, sem fazer o test drive, e agora eu tenho que ver, porque eu comprei, então tenho que ver. Então, notem os irmãos que agora a justificativa não faz tanto sentido. A hora que nós lemos, parece que faz sentido, mas agora que a gente analisa, já não faz tanto sentido essa justificativa. E quando nós vemos o terceiro, a gente vê que ali a justificativa dele é... Qual que é a justificativa do terceiro? A justificativa do terceiro ali é o casamento. Então casei, portanto não posso ir. Então nota os irmãos que a gente teve ali essas
questões que cada um se apresentou diante daquele pai de família, que era o anfitrião, que era o que havia os convidado, e aí eles apresentaram as suas justificativas diante dele. Então, aquele homem, como nós lemos na parábola, ele começa a pedir ao seu servo que vá buscar os convidados. Então, que vá buscar outros convidados, que ele vá nas ruas, que ele vá pela cidade, que ele vá nos becos, que ele vá nos valados. Se hoje nós formos falar para o nosso dia, ele ia na favela, ele ia nos becos, ele ia talvez nos bares, procurar pessoas. Ele ia procurar os pobres, né? Os aleijados, os cegos, então pessoas que viviam à margem da sociedade, e que agora, para encher aquela festa, então note que a vontade do pai de família, ou de Deus, é a vontade que encha-se a casa, encha-se a casa dele, encha-se a festa, ou encha-se o céu com almas salvas. A vontade do pai de família, a vontade daqueles pais de família era essa, né? A vontade do anfitrião era que se enchesse a sua casa. Então a vontade de Deus é essa. Porém, o ser humano, ele continua apresentando a Deus as suas justificativas. Então, noutro tempo, nós poderíamos apresentar várias justificativas a Deus para não estarmos aqui no culto. Noutro tempo, eu poderia apresentar várias justificativas a Deus para não fazer parte de uma igreja. E hoje em dia as pessoas continuam dando essas desculpas para não fazer parte de uma igreja. Eu vejo o culto aqui pelo YouTube, está tudo bem. Eu não tenho carro, então porém não posso ir. Eu preciso ver a minha mãe, né? Mas aí eu deixo de fazer o chamado que Deus me fez. Então eu dou várias justificativas. Eu lembro que conheci uma pessoa, já era um senhor, e aí só um exemplo, né, irmãos, que a gente pode entender, às vezes, como o ser humano dando justificativas, até sobre aquilo que Jesus falou. Quem ama o seu pai, a sua mãe, seu parente, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, amar ao Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, requer uma atitude. A fé sem obras é morta. Então, este conhecido nosso, ele falou assim, a gente estava trabalhando com ele para evangelizando, ele não conhecia o Senhor, e ele estava gostando muito de estar na casa do Senhor, porém, ali apareceu um empecilho, que a mãe dele era uma senhora idosa, e ela não gostava do Evangelho, ela não gostava de crente, ela tinha sua religião, e ela não gostava, e ele, assim, para não desagradar a mãe dele, ele falou: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais servir a Jesus, né? Eu não posso deixar a religião da minha mãe e ir para o Evangelho, porque eu vou desagradar a minha mãe. Então, nota os irmãos que a justificativa nossa, que às vezes parece boa diante da nossa razão e até diante das pessoas, porém, são essas desculpas que fazem aqueles homens e aquelas mulheres faltar à festa que aquele homem, no caso, representa Deus, fez um convite para nós. E esse convite que Deus faz para nós é um convite para termos uma vida com propósito, para termos uma vida que vai além dessa vida aqui. A vida que Jesus nos chama, Ele nos chama para ter vida com abundância. Então, uma vida, a vida, né, vivendo o Evangelho, é uma vida com propósito. Jesus, Ele não nos chamou por acaso. A palavra diz, lá em João 15, o seguinte, versículo 16: não me escolhestes vós a mim. Então nós não escolhemos o Senhor, apesar da gente às vezes comentar: eu aceitei Jesus em tal época, em tal dia, mas foi Ele que escolheu, foi Ele quem te escolheu,
Foi Ele que escolheu a nós. Mas essa escolha tem um motivo, essa escolha tem um propósito. E o propósito de Deus é que a nossa vida, ela tenha sentido. Que a nossa vida, ela tenha um propósito. Que no final de tudo, no final das contas, o propósito da nossa vida, não é simplesmente Deus te dar uma família, não é simplesmente Deus te tirar do pecado ou te tirar das drogas, mas é que a sua vida, ela possa glorificar a Deus em todas as coisas. Então, existe esse propósito de Deus. O propósito de Deus, se nós formos pensar assim, será que Deus precisa de mim? Será que Deus precisa da minha adoração? Se formos olhar, Deus precisa do meu trabalho. Eu trabalho na igreja, eu trabalho com ali os adolescentes, com as crianças, eu faço a limpeza, eu dou meu dízimo, mas Deus precisa disso? O Senhor, Ele não precisa disso. O propósito de Deus, Deus não foi gerado, Deus ele já existia, Ele existe simplesmente. A palavra diz que Deus, Ele é eu sou, então Ele sempre existiu. Ele não precisa de nada das criaturas, mas nós é que achamos em Deus o propósito da nossa vida. Então Ele traz para nós um sentido, e aí a palavra continua dizendo: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai vos conceda. Então a nossa vida foi formada por Deus para darmos frutos, para gerarmos frutos, e todos esses frutos que nós geramos com a nossa vida serão para a glória de Deus. A nossa vida na palavra de Deus, ela é muito comparada a uma árvore. Jeremias vai falar sobre nós somos carvalhos de justiça. Não, na verdade, Isaías vai falar que nós somos como carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Jeremias vai falar que bem-aventurado o homem que está plantado junto às águas, que é o que confia no Senhor, que está plantado como árvore junto aos ribeiros de águas. Então a nossa vida é comparada com a árvore. E a árvore, ela dá o quê? Frutos. E a palavra diz que se a árvore não dá frutos, ela é cortada. Então nós fomos chamados para darmos frutos. Até engraçado, o pastor fez uma pergunta para os adolescentes hoje, os juvenis. Para um deles ele perguntou: você, lá no seu esporte você pratica, você fala de Jesus? Ela falou assim: não, mas com o testemunho, com a forma dela dizer, não sai um palavrão da boca dela, não sai nada torpe, nada que não edifica, só sai da boca dela aquilo que transmite paz, que edifica, aquilo que vem de Jesus, da criação que ela teve também. Ela não está testemunhando de Jesus, ela não está falando do Evangelho através da vida dela, então ela está gerando frutos, ela é uma árvore frutífera. Então Jesus, ele nos chamou com esse propósito, e é dar esses frutos que faz a nossa vida ter propósito. E aí, meus irmãos, aqueles homens que não aceitaram o convite, representam quem? Aqueles que estavam na mesa com Jesus, que eram os próprios judeus. Eles deram ouvidos ao chamado de Jesus. Eles não deram ouvidos ao chamado de Jesus. Eles não entenderam, ou não quiseram entender, quando aquele mesmo Jesus que estava comemorando com eles ali, foi o mesmo Jesus que foi cravado na cruz, como ladrão. Então, como terrorista, como ladrão, eles não entenderam isso. Então, eles não entenderam o chamado de Jesus, porque Jesus tinha chamado todos. Mas agora, esse convite, ele se abre. Ele se abre, e aí é que ele nos alcança. Ele nos alcança porque nós andamos como cegos, como aleijados, como na periferia, como na favela, como pobres, como necessitados. E aí esse convite, ele nos alcançou, e nós hoje
para a glória do nome do Senhor, nós vamos encher a casa do Senhor. Nós vamos encher a festa do nosso Deus. E, meus irmãos, tudo isso com o propósito de nós glorificarmos ao nosso Senhor, que é Cristo. E ainda, se os irmãos me permitirem, eu queria fazer um link com a carta de Tiago, que vai trazer para nós muitos ensinamentos. Eu tenho esse objetivo sempre de todo ano ler a Bíblia, né? E os aplicativos nos ajudam bastante. Então, eu já li a Bíblia algumas vezes através de um aplicativo que vai indicando para você qual versículo você vai ler, né, durante os dias. E nesse tempo que nós vamos meditando a palavra, vou percebendo que eu pessoalmente preciso ler pelo menos é interessante que nós dois livros da Bíblia, né, todos eles são a sabedoria de Deus e importantes para a nossa vida espiritual. Mas dentre eles, o livro que eu não deixo de ler durante o ano é o livro de Provérbios, traz para nós a sabedoria, e a carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta bem pequena, de 5 capítulos, mas que traz para nós um ensinamento muito grande. E não é um ensinamento teórico, porque às vezes a gente tem, né, cartas importantes, como Romanos, que a gente tem que estudar muito para poder entender o sentido prático. Mas Tiago é um dos autores que ele traz simplesmente a prática do Evangelho. Simplesmente a prática do Evangelho. Ele já começa falando com a gente lá na carta de Tiago. Se os irmãos quiserem abrir na carta a Tiago aí, lá no finalzinho da Bíblia, e eu convido fortemente os irmãos a lerem antes de terminar o ano, porque Provérbios é um livro maior, mas a carta de Tiago é uma carta pequena, então recomendo fortemente que os irmãos possam dar uma lida na carta de Tiago, porque eu vou falar muito rapidamente aqui para finalizar essa palavra. Mas a carta de Tiago, ele fala sobre muitos temas práticos na nossa vida. Ele vai falar sobre a sabedoria, que aquele que não tem sabedoria deve buscar o Senhor, porque o Senhor a dá de graça. Ele fala sobre refrear a nossa língua, o quanto é importante refrear a nossa língua. Jesus, ele falou que toda palavra que sai da nossa boca, nós vamos ter que justificar ela diante de Deus. Então, um dos temas que o Tiago fala é sobre a língua. Então ele fala sobre como as pessoas têm problemas, e diversos problemas, por não refrear a sua língua. Então esses são os temas. Outro tema que ele trata também, a igualdade ou acepção de pessoas dentro da igreja. Ele fala sobre que algumas pessoas, por ser mais fortes, sendo tratadas diferente das outras pessoas da igreja. Isso não deveria acontecer em lugar algum. Ele fala sobre a fé sem obras. Então ele fala que a fé sem obras é morta, ou seja, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas eu não faço nada a respeito, eu não faço parte de uma igreja, eu não faço a diferença no meu local de trabalho, eu não falo de Jesus, ou eu não dou testemunho, eu faço tudo errado, eu não pago as contas, ou eu faço tudo certo, mas a minha vida de cristão é uma vida sem a palavra. Então ele fala para a gente ser, antes de ser ouvinte, que a gente seja praticante da palavra do Senhor. Ele fala várias coisas. E chegando no capítulo 4, né, que é o penúltimo capítulo, eu vou colocar um versículo aqui para os irmãos, no capítulo 4, que ele ainda vai continuar falando, diante de onde vêm as guerras e pelejas entre vós, porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiros, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal e para
gastardes em vossos deleites. A carta de Tiago, então, vai falar que a maioria dos problemas que surgem na nossa vida é porque nós não buscamos primeiramente o propósito de Deus para a nossa vida. Então, vocês não recebem o que vocês pedem, porque vocês pedem para os seus próprios deleites. Então, eu quero isso, eu quero esse carro, eu quero esse emprego, eu quero essa família, eu quero esse namorado, para minha própria vontade, para realizar meu próprio desejo. Mas era isso que Tiago, uma das coisas que Tiago estava falando. Mas se aquilo que nós pedimos estiver dentro do propósito do Senhor, isso vai ser atendido. Isso vai ser atendido. Ou seja, isso vai fazer mais sentido para nós, vai ter mais propósito para nós. E por fim, como nós estamos aproximando do findar do ano e o início de um novo ano, nós fazemos os planos, né? Nós fazemos os planos. E Tiago, ele fala da falibilidade, ou seja, da falibilidade dos planos humanos, como os planos humanos podem falhar, não é verdade? E aí, através dessa palavra aqui, eu tive um entendimento que eu queria muito passar para os irmãos, e esse entendimento já tem um tempo já. A palavra diz assim: eia, agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque qual é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Estamos na época que nós olhamos para o ano que se passou e olhamos para os nossos objetivos, e para a glória do Senhor, muitos dos nossos objetivos foram alcançados. No próximo ano teremos outros objetivos, As pessoas costumam fazer uma lista. Eu gosto muito de fazer as listas também, e no final você vê algumas coisas você realizou, outras coisas você não realizou. Então Tiago está falando que muitas vezes nós pegamos e falamos assim: nós vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, vamos colocar nossas metas, e aí nós faremos isso assim e assado, e está tudo certo em fazer isso. Porém, a palavra nos diz que nós devemos primeiro entender que, se Deus permitir, e se nós vivermos, nós faremos isso ou faremos aquilo. Então, a partir desse entendimento, eu comecei a colocar na lista de metas. Em primeiro lugar, eu escrevo assim: se o Senhor quiser, e se eu viver, eu farei isso e farei aquilo. Então, para nós, meus irmãos, que fomos convidados para essa festa e fomos salvos em Cristo Jesus, nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que entender que tudo está na soberania de Deus, e os nossos planos estão também diante de Deus, e dentro da vontade dele nós vamos realizá-los, e se não realizarmos, será da vontade de Deus também. Então, quando fizermos lá nossas metas, ou quando olharmos para a nossa lista desse ano, também não vamos nos sentir frustrados por aquilo que não conseguimos realizar, porque aquilo simplesmente não foi a vontade do Senhor para aquele momento. Porém, sendo da vontade de Deus, se Ele quiser, e se o Senhor nos permitir vida, saúde, nós faremos isso e faremos aquilo. Mas tudo se conclui em uma palavra só: tudo que nós fazemos tem um propósito, e o propósito final é glorificar a Cristo na nossa vida. Tudo para a glória do Senhor que nos salvou. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Senhor. Glórias a Deus, só Tu és digno, Senhor. Nossa vida está diante do Senhor.